vento sobre a sua roda, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou fazer dele conforme o que parecia bem aos seus olhos. Porventura não farei eu de vós como fez o cioleiro, ó casa de Israel. Eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos que para eu e você chegamos até aqui, o oleiro teve um processo comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você nós chegamos aqui de paraquedas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele foi contra a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor, a qual a sociedade não dava mais valor. Mas ele viu, louvado seja o nome do Senhor, que eu e você era precioso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o oleiro vai ao encontro do barro. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tem esse todo processo de pegar a ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor. Retirar o barro. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o oleiro ele pega o barro que é duro. Louvado seja o nome do Senhor. E começa o processo. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o processo, missionária Jéssica? O oleiro começa a moldar o vaso. O oleiro começa a molhar o vaso com a água, para que o vaso ele venha ficar mole. Louvado seja o nome do Senhor. Para fazer conforme aparente os olhos dele. E aí quando ele começa a molhar o barro, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a tirar as pedrinhas, ele começa a chamar o processo para fazer um vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E para tornar um vaso é doloroso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque agora ele vai tirando toda a pedrinha, que pegue, conforme ele quer trabalhar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não vai ser de qualquer jeito que você vamos subir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa um processo para trabalhar no barro, para fazer o vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele começa a pôr as mãos, louvado seja o nome do Senhor, no barro, e começa a moldar. E quando ele começa a moldar, louvado seja o nome do Senhor, ele vai tirando tudo da nossa vida, toda mentira, todo engano, toda inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai trabalhando na nossa natureza. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele começa a trabalhar na nossa natureza, ele agora prova o vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Prova o vaso para quê, missionária? Para ser aprovada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes quando o Senhor ele permite que alguém venha até a mim e a você para nos afrontar, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você quer fazer da mesma forma, mas o Senhor está forjando o meu e o seu caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter discernimento do que o Senhor ele quer fazer na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor quer que você venha ter domínio próprio. E para ter domínio próprio, a afronta ela vem até a mim e até a você. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor ele bota o vaso. Louvado seja o nome do Senhor da fornalha. Mas se o vaso se rachar, ele torna fazer de novo. Porque ele não deixa de chamar o vaso de vaso. Ele continua chamando de vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos vasos preciosos para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta tarde eu e você venha fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O coleiro ele permite que eu e você venha fazer nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar